Então, hoje vamos falar um pouquinho da Parashá Eikev. A gente já fez uma introdução na última aula, que a gente está num Sefer um pouquinho diferente. O Sefer Dvarim, o estilo dele é um estilo bem diferente do que a gente viu nos outros 4 Sfarim da Torá, porque até agora a gente está vendo uma narrativa da história do povo judeu, tudo o que está acontecendo. E esse Sefer Dvarim inteiro, ele é um estilo completamente diferente, tanto que ele recebe um apelido, entre aspas, né? Ele recebe o nome de Mishneh Torah, a repetição da Torá. Por mais que, quando a gente escuta que uma coisa é uma repetição, já vem aquele desânimo. Ai, Rabino, aula repetida, não quero aula repetida. Quando a Torá vem repetir, não é que a Torá não tem mais o que falar, é óbvio que Mishneh Torah, repetição da Torá, quando a gente estuda alguma coisa, muitas vezes passam coisas batidas, a gente não presta atenção em tudo, a gente dificilmente consegue fixar as coisas quando a gente escuta uma única vez. Então, primeira coisa que a Torá já está ensinando para a gente, repetição não tem nada de chato, não tem nada de desnecessário, repetição das coisas é parte do aprendizado, só dá para aprender quando a gente repete, quando a gente está sempre deixando as coisas na nossa cabeça frescas. E a verdade é que é isso que Moshe está fazendo com o povo judeu. Ele sabe que isso é uma forma da gente fixar no coração quando ele vem retomando tudo o que aconteceu durante os 40 anos. Por que o povo judeu vai escutar agora com mais atenção? Essas são as últimas palavras de Moshe. Quer dizer, ele guardou para o final da vida esse discurso dele. As pessoas estão muito mais sensíveis, sabendo que Moshe, daqui a pouquinho, ele está indo embora, ele está se despedindo do povo judeu. O povo sabe que ninguém, nas últimas palavras, ninguém vai falar coisas desnecessárias. Então, vão dar muito mais atenção para essas palavras de Moshe Rabbeinu. Então, ele está aproveitando que esse é o momento perfeito, esse é o momento ideal para ele colocar no coração do povo judeu as informações mais importantes para eles poderem levar para a vida deles dentro da terra de Israel. Moshe sabe de todas as dificuldades que o povo vai ter. A gente vai ver nessa paraxá, ele chama muita atenção de algumas dificuldades que o povo judeu vai ter na entrada da terra de Israel, e ele sabe o quanto essas broncas que ele vai dar de lembrar de coisas erradas que o povo fez, o quanto isso vai reforçar a emuná do povo, a confiança do povo em Deus, e vai ajudar o povo judeu a vencer as dificuldades futuras. Então, quem estava esperando uma aula com grandes emoções, não tem mais grandes acontecimentos, mas vamos ver que incrível as palavras que Moshe Rabbeinu escolheu, as últimas palavras dos últimos discursos dele, como são palavras fundamentais. E o mais incrível, que deixa a gente até chocado, estamos falando de palavras que foram escritas, que foram pronunciadas há 3.300 anos. E a gente vai ver o quanto são ideias atuais, o quanto são conceitos que a gente está vivendo hoje em dia. Não tem nada tão antigo e, ao mesmo tempo, tão atual quanto a nossa Torá. Vamos começar a Parashá. Parashá começa já com um ensinamento fundamental para a nossa vida. A Torá fala o seguinte, Moshe, nesse discurso, ele fala para o povo judeu, Vehayá, Eikev tishmeun et amishpatim haele, ushmartem veasitem otam. Então, vai ser a linguagem Eikev, é uma linguagem de condição. Então, Deus já está deixando bem claro para o povo judeu que um pacto, ele depende de 2 partes. Deus está falando para o povo judeu, eu fiz com vocês um pacto, eu vou fazer a minha parte, mas todo momento que vocês estiverem fazendo, a parte de vocês. Normalmente é impressionante o que a gente faz na vida, a gente está sempre cobrando de Deus, por que Deus não está fazendo a parte dele? Será que a gente também se cobra se a gente não está fazendo a nossa parte? Olha que história incrível. Teve uma vez um menino que ele estava um pouco rebelde dentro do judaísmo, dentro da Torá, ele já não quer mais cumprir Torá e mitzvot,
ele está se afastando cada vez mais, até que ele decide que ele quer ir embora de casa. Ele não aguenta mais, ele já não quer mais fazer Shabat, ele já não quer mais cumprir as mitzvot. Ele avisa para o pai, fala, pai, eu quero ir embora de casa, eu quero ter uma vida agora fora do judaísmo, fora da religião. A única coisa que eu te peço, pai, é uma ajuda para eu pagar o aluguel. Pelo menos eu vou alugar um apartamento pequenininho, vou começar minha vida. Se Deus quiser, eu quero arrumar um trabalho. Mas, por favor, pai, pelo menos nos primeiros meses, eu quero que você me ajude a pagar o apartamento. O pai fala, olha, filho, eu estou com o coração quebrado, é uma pena, você está abandonando a Torá, está abandonando as mitzvot, está abandonando 3.300 anos de sabedoria, de informações muito importantes para o nosso corpo e para a nossa alma, mas eu não tenho como te forçar, a gente já conversou, se essa é a tua decisão, eu respeito a tua doação, mas eu quero fazer com você um geschäft, vou fazer um negócio com você. Eu te ajudo a você a pagar o teu aluguel se você colocar tefilim todos os dias. Então, o menino fala, tá bom, é só isso a condição? É só isso, tá bom, tá combinado. Passa um mês, o filho liga para o pai e fala, pai, cadê o dinheiro do aluguel que você me prometeu? E o pai pergunta para o filho, filho, você está fazendo a tua parte? Você está colocando o tefilim que a gente combinou? E o filho falou, claro, pai, se a gente combinou, óbvio que eu estou colocando o tefilim todos os dias. Falou, então fica tranquilo que o dinheiro do teu aluguel vai chegar. Passa mais um mês e nada do dinheiro do pai. O menino já está preocupado, o dono do apartamento já está cobrando ele. Pai, você está me devendo dinheiro, já são 2 meses agora que você precisa me dar, pai. Cadê o dinheiro? A gente fez um trato. E o pai pergunta para ele, filho, você está colocando o teu tefilim todos os dias, que nem a gente combinou? Claro que eu estou, pai, todos os dias, você que não está fazendo a tua parte. Então, se você está colocando o tefilim todos os dias, fica tranquilo que o dinheiro vai chegar para você. Chega no 3º mês, não vem dinheiro nenhum na conta, conta zerada, o dono do apartamento todo dia ligando, o menino perde a cabeça, ele liga, começa a gritar com o pai, começa a cobrar, pai, você é um mentiroso, você não cumpre a tua palavra. Por que eu não cumpro a minha palavra, filho? Você combinou comigo que você ia me dar o dinheiro, pelo menos 3 meses do aluguel, até eu conseguir um emprego, e você não cumpriu a tua parte. Então o pai pergunta para ele, fala assim, peraí, a gente fez um trato, não fez? A gente combinou que você ia colocar o tefilim todos os dias e eu ia te dar esse dinheiro de 3 meses de aluguel. Você está fazendo a tua parte? Claro que eu estou, pai, eu coloco o meu tefilim todos os dias. É você que não faz a tua parte, pai. E o pai fala assim, olha, eu vou ficar esperando na linha, eu quero que você vá lá buscar o teu tefilim. Então o menino vai e volta, falou, pronto, está aqui, pai, o que você quer agora? Eu quero que você abra ele. E a hora que o menino abre o tefilim, o que tem lá dentro? Tem o dinheiro de 3 meses de aluguel. Quem que não estava cumprindo? Era o filho que não estava cumprindo. Olha que incrível, é isso que está falando a nossa paraxá. Se vocês andarem nos caminhos certos, se vocês cumprirem as mitzvot da Torá, ushmartem, e vocês guardarem as mitzvot do jeito que eu entreguei para vocês, não adianta vocês fazerem as mitzvot do jeito que vocês acham que tem que ser as mitzvot. Se vocês guardarem as mitzvot exatamente como eu ordenei, como eu entreguei para vocês, ve'asitemotam, e cumprir elas. A gente precisa cumprir as mitzvot também. Não adianta achar bonito, uau, como o judaísmo é bonito, mas judaísmo são as mitzvot. É o dia a dia, é a conexão através de cumprir a vontade de Hashem. Veshamar Hashem Elokecha lecha etabrit vetahesed asher nishbal avotecha. Então, Deus também vai fazer a parte dele. Quer dizer, tudo aqui a gente está fazendo de uma maneira condicional. Deus está falando, tudo aqui é condicional. Se vocês fizerem, olha o que Deus prometeu para a gente. Ve'ahevcha uverahecha ve'irbecha uberach pribitnecha upriadmatecha. Eu vou amar vocês, eu vou abençoar vocês, vocês vão se multiplicar,
eu vou dar brahá no fruto do teu ventre, no fruto da tua terra, em todas as tuas colheitas, em todos os teus animais, vocês vão ter brahá em tudo, mas condicional. A única coisa que Hashem está pedindo, anda no meu caminho, cumpre as minhas mitzvot, cumpre a parte de vocês do pacto que a gente combinou, e aí sim eu vou cumprir. E aqui vem uma lista gigantesca, Baruch Hashem, de brahot, que a gente viu essas brahot acontecendo em todas as épocas que o povo judeu andou nos caminhos de Hashem, toda a fartura que teve, como eles venciam a guerra contra os inimigos, porque Hashem avisou, quando vocês andarem nos caminhos corretos, eu vou fazer a minha parte. Mas, olha que incrível, a palavra Eikev, a gente falou que pode significar alguma coisa condicional, se vocês cumprirem Eikev Tishmeun. Mas a palavra Eikev também significa calcanhar. Então, daqui que vem o nome do nosso patriarca Yaakov. Por que Yaakov vem de calcanhar? Porque ele nasceu segurando o calcanhar do Esav. Ele não queria deixar o Esav vir para o mundo para receber a brachá de primogenitura, porque ele não ia ser uma pessoa merecedora desse tipo de brachá, ele não ia andar nos caminhos corretos, ele quis impedir, ele segurou o Esav pelo calcanhar, e assim nasceram o Esav e Yaakov. O Esav nasceu primeiro, e o Yaakov nasceu logo em seguida, segurando no calcanhar dele. Então, Eikev significa calcanhar. Olha que o Rashi fala para a gente, aqui esse versículo não está falando sobre todas as mitzvot da Torá, está falando especificamente das pequenas mitzvot do dia a dia. É isso que está falando a nossa paraxá. Cuida das pequenas mitzvot do dia a dia, que disso depende toda a brahá que vocês vão ter. Aqui tem uma grande pergunta óbvia, né? Peraí, parece que a Torá está mais preocupada com as pequenas mitzvot do dia a dia do que com as grandes mitzvot que a gente tem na vida. Então, por que a Torá está dando esse destaque aqui, essa importância para as mitzvot pequenas? O que quer dizer a mitzvah? Mitzvot pequenas, o que tem a ver com o calcanhar? São aquelas mitzvot cotidianas, que elas aparecem com tanta frequência que a gente acaba pisando nelas com o nosso calcanhar. O que quer dizer isso? É uma linguagem de desprezo. A gente, às vezes, está tão preocupado com os grandes atos da vida que a gente esquece que o principal da nossa vida são os atos pequenos. Por que os atos pequenos têm tanta importância? Tem alguns motivos que a gente pode aprender e, com isso, Bezrat Hashem, a gente poder se inspirar para o nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito óbvio. Quando a gente chega na Tfilá de Yom Kippur, a gente vê todos os homens lá com a cabeça coberta com o talit, a gente está dando soco no nosso peito, acham no bagad, no gazal, estamos fazendo chuvá, vidu, e estamos confessando os erros. Quem não tem kavaná na Tfilá de Yom Kippur, na Tfilá de Rosh Hashanah, nossa vida está por um fio. Estamos chegando, Bezrat Hashem, já no último mês do ano, Elul, a preparação para o nosso julgamento. Uau, Elul, todo mundo começa, Baruch Hashem, ter um comportamento diferente, a gente começa a se cuidar de não fazer transgressões, vamos trocar as roupas sujas do ano inteiro por roupas limpas, vamos começar a melhorar. Então, a gente começa a perceber as pessoas diferentes, pessoas que fizeram coisas erradas o ano inteiro, elas caem na real, elas vêm pedir desculpa para as pessoas. Baruch Hashem, no dia de Rosh Hashanah, no dia de Yom Kippur, que tefilá que a gente consegue fazer, Baruch Hashem, tefilot do fundo do coração. A grande pergunta é, a gente consegue ter a mesma kavaná nas tefilot do dia a dia? Shacharit, Mincha e Arvit, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Será que no dia a dia a gente também consegue ter seriedade na tefilá? A gente consegue abrir o coração na tefilá? E a resposta é, infelizmente, não. A gente não consegue no dia a dia manter toda essa vida, manter toda essa inspiração que a gente tem nas tefilot de Rosh Hashanah e de Yom Kippur.
Olha o que a Torá está lembrando para a gente. Eikev Tishmeun, naquelas mitzvot que você pisa com o calcanhar, justamente vão ser as mitzvot que vão fazer a diferença na tua vida. Porque Tfilot de Rosh Hashanah e Yom Kippur são 2 dias de Rosh Hashanah e 1 dia de Yom Kippur por ano. E os outros 362 dias do ano, o que vai ser das nossas tfilot? Se a gente não fizer uma tfilá com kavaná, o que vai pesar mais? Esses 3 dias de tfilá ou os outros 362 dias que a gente fez tfilá sem kavaná? Então, a quantidade de mitzvot pequenas é muito, muito maior do que a quantidade de mitzvot grandes que a gente faz na vida. O nosso julgamento final vai depender justamente das mitzvot do dia a dia. Um exemplo, olha que incrível, escutei isso aqui de um dos rabanim, um dos rabinos da cidade. Depois dos 120 anos, Bezrat Hashem, a gente vai chegar lá no Shamaim, a gente vai chegar nos mundos espirituais e Hashem, ele vai começar a perguntar 3 coisas para a gente. Deus vai ter, óbvio, todo um julgamento, como que foi a nossa vida. Hashem vai abrir o Shulchan Aruch, o nosso código de leis, e ele vai começar a passar alahá por alahá para perguntar para a gente o que a gente cumpriu e o que a gente não cumpriu. Mas antes disso, está escrito que Deus vai fazer para a gente 3 perguntas. Primeira pergunta, depois dos 120 anos, que a gente vai escutar lá no Shamaim, Nasata venatata bemuná, você foi honesto nos teus negócios? Isso é a primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é Kavata itim la Torá, você fixou na tua vida tempos para estudar a Torá. Hashem não vai cobrar se você estudou Torá 24 horas por dia, mas pelo menos se você fixou tempos na Torá, se você sabia e você cumpriu que a Torá é o principal e o resto tem que ser secundário na nossa vida. Tem que ter no nosso dia horários fixos de estudo da Torá, de manhã, de tarde ou de noite. Tem que sobrar tempo do nosso dia para poder estudar a Torá. E a terceira pergunta que vão fazer no Shamaim é se você tzipita la Yeshua, se você esperou pela salvação, se você esperou pelo Mashiach todos os dias da tua vida. O que quer dizer esperou pelo Mashiach? Se alguém pedisse dinheiro emprestado para a gente emprestaria dinheiro para essa pessoa, mas a pessoa vira para a gente e fala, olha, posso te devolver esse dinheiro emprestado quando chegar o Mashiach? Alguém emprestaria esse dinheiro? A gente espera o Mashiach todos os dias, mas você emprestaria dinheiro se alguém falar, olha, eu te devolvo quando chegar o Mashiach? O que significa eu te devolvo quando chegar o Mashiach? Ele vai me devolver hoje ou Bezrat Hashem, um dia ele vai me devolver? Quanto a gente está esperando pela Yeshua, pela salvação, pela vinda do Mashiach, pela vinda do nosso Beis Hamikdash, o nosso templo sagrado? Bezrat Hashem, todos os dias da vida, a gente tem que esperar pela salvação. Mas olha o que chama a atenção. A segunda pergunta é sobre o estudo da Torá, que é M'chayeinu ve'orech yameinu. A Torá é a nossa vida, é o que alonga os nossos dias. A terceira pergunta é Tzipita la Yeshua, você esperou o Mashiach, o final dos tempos, a conclusão de toda a existência do mundo? Quer dizer, são perguntas fundamentais. Mas peraí, qual que foi a primeira pergunta que vão fazer lá no Shamaim? Se você foi honesto nos negócios, isso é a coisa mais importante para Hashem perguntar. É a primeira pergunta que vão fazer para a gente. Honestidade são as coisas pequenas do cotidiano. Se você foi honesto nos teus negócios, se você foi honesto quando te deram um troco a mais, você devolveu. Se quando você vai comprar um objeto, você vê que tem o original e tem o falsificado, e o falsificado é metade do preço, se você vai comprar o falsificado. Então, muitas alahot no nosso dia a dia, tem muitas leis de como ser uma pessoa honesta. Não é fácil ser honesto. A pessoa que é honesta no dia a dia, ele está se preparando para os grandes testes da vida, é nos detalhes pequenos. Quando a pessoa tiver a possibilidade de roubar R$1 milhão, do que vai depender se ela vai passar no teste ou não?
se ela vencer o teste de não roubar R$ 1 de troco a mais no banco, quanto mais ela vai se trabalhando nos detalhes pequenos da vida, ela vai construindo para os grandes testes da vida, ela constrói os traços de caráter para poder passar, mesmo nos testes mais difíceis que vão aparecer na vida dela. Outro ponto muito importante, olha que incrível, com o que a gente cumpre mitzvot? A grande maioria das mitzvot, elas dependem de certos objetos materiais. Deus quer que a gente use o mundo material para se conectar com o espiritual. Por exemplo, todo dia de manhã, os homens colocam o tefilim, a gente se cobre com o talit, a gente veste um tzitzit, as mulheres, Erev Shabbat, acendem as velas de Shabbat. Todas as mitzvot precisam, a grande maioria das mitzvot, precisam de objetos do mundo material. Com que dinheiro você compra os objetos que você usa para as mitzvot? Com o dinheiro do teu trabalho. Olha que coisa incrível. Se você não foi honesto nos negócios, todas as suas mitzvot, elas são feitas com dinheiro desonesto. Então, uma pessoa, olha o que a Guemará fala para a gente, o Talmud, ele fala uma pessoa que ele quer cumprir a mitzvah de Arbat Aminim, das 4 espécies de Sukkot. Ele não tem dinheiro para comprar. O que ele faz? Ele vai roubar de uma pessoa os Arbat Aminim e ele cumpre a mitzvah. Isso é chamado pelo Talmud de mitzvah abá be'averá, uma mitzvah que foi feita através de uma transgressão. Não só que isso não é mitzvah, está escrito que isso, infelizmente, deixa Deus muito irritado. Deus, ele acha isso uma abominação, alguém fazer uma mitzvah através de uma transgressão. Olha que coisa incrível, se a gente não é honesto no nosso dia a dia, o nosso dinheiro não é honesto. E se o nosso dinheiro não é honesto, as mitzvot que a gente comprou com esse dinheiro, elas são mitzvah abá be'averá, são mitzvot que vieram através de transgressões. Por isso, os detalhes pequenos do dia a dia, aquelas mitzvot que a gente pisa com o calcanhar, disso depende toda a brachá nesse mundo e Bezrat Hashem também no mundo vindouro. E um terceiro detalhe, uma terceira explicação aqui que a gente pode ter dessas mitzvot pequenas. Por que a Torá está dando tanta importância para essas mitzvot? Olha que incrível. Fala para a gente o Pirkei Avot, que a gente não sabe o valor de cada mitzvah. A verdade é que as transgressões, todas as transgressões da Torá, está escrito qual vai ser o castigo caso você transgredir. E tem uma regra, por exemplo, muitas mitzvot que não está escrito explicitamente qual é o castigo. Então, a gente tem uma transmissão oral que a pessoa ela recebe chicotadas, 40 chicotadas aplicadas pelo Beidin. Então, as transgressões, a gente sabe exatamente o peso de cada uma delas. Mas, olha que incrível, as mitzvot, a gente não sabe o peso de cada mitzvah. Então, por mais que a gente tenha mitzvot mais difíceis, que a gente considera mitzvot maiores, e tem mitzvot que são pequenas, mitzvot que são menores, o Pirkei Avot fala para a gente, toma cuidado com as mitzvot pequenas, da mesma maneira que você toma cuidado com as mitzvot grandes, porque você não sabe a recompensa de cada uma delas. Mas eu não estou entendendo. Se o próprio Pirkei Avot, ele está falando que tem mitzvot grandes e tem mitzvot pequenas, então quer dizer, não tem sentido nenhum que uma mitzvah pequena ele vai valer mais do que uma mitzvah grande. Então, como pode ser uma mitzvah que me dá trabalho fazer, uma mitzvah que é especial, ela vai ter o mesmo peso que uma mitzvah pequena do cotidiano? Olha que resposta incrível. Rav Yohanan Zweig, ele fala uma ideia maravilhosa. Uma das maneiras de você saber se alguém é próximo de você ou se alguém é distante de você é a liberdade que essa pessoa sente de te pedir alguma coisa. Quando a gente não é muito próximo de alguém, quando não tem um relacionamento de muita proximidade, a gente fica com o pé atrás, a gente não sabe muito como pedir, a gente sempre liga para a pessoa, fala 35 assuntos antes de pedir alguma coisa para ela.
quando tem alguém que a gente tem proximidade, que a gente tem um relacionamento de amor, a gente pede na lata. A gente não precisa ficar com um monte de vai e volta até ter coragem de pedir. E mais um detalhe, olha que incrível. Uma mulher grávida, ela está com dores no meio da noite, 3 da manhã, ela começa a sentir dores muito fortes. Óbvio que ela vai pegar o telefone e ela vai acordar o médico dela. Doutor, eu estou com muita dor, o que eu faço? Mas se essa mesma grávida, às 3 da manhã, ela está agora com vontade de tomar sorvete, e ela não sabe se para a gravidez dela ela pode tomar ou não pode tomar sorvete. O que essa mulher faz? Ela vai pegar o telefone e ligar para o médico às 3 da manhã e falar, doutor, eu posso tomar sorvete ou não posso? Óbvio que não. Olha, uma dor, um risco de vida, óbvio que ela vai ligar para o médico, mas coisas pequenas ela não vai atrapalhar, ela não vai querer incomodar o médico dela. Mas o marido dela, se ela tiver com um desejo de tomar sorvete às 3 da manhã, ela sente liberdade de acordar o marido dela. Olha, querido, eu estou com muita vontade de tomar um sorvete, você pode comprar sorvete para mim? Falou, querida, tem no congelador, tem sorvete de morango. Não, querido, eu estou com desejo de sorvete de creme. Vai lá para mim comprar sorvete de creme. A mulher tem essa liberdade, porque tem um relacionamento íntimo, tem um relacionamento de amor. Às 3 da manhã, a mulher vai pedir para o marido. Eu lembro minha esposa, na primeira gravidez, ela estava com desejo, 11h30 da noite, ela queria comer kneidalech da esposa do rabino, que a gente ia no Shabat. Então ela vira para mim e fala assim, liga lá para o rabino, vê se a esposa dele pode me fazer uns kneidalech, mas não fala que eu estou grávida. Eu falei para ela, mas como que eu vou ligar para o rabino às 11h30 da noite? Eu vou pedir para a esposa dele me fazer kneidalech. Se eu ainda falar para ela que você está grávida, ela ainda vai entender, mas do nada ele vai achar que eu fiquei louco. Então, quer dizer, a esposa tem esse sentimento de liberdade, de conexão. Aonde a gente demonstra essa conexão? Nas coisas pequenas, nos detalhes pequenos. Quanto mais a gente pode pedir coisas pequenas para alguém, isso demonstra mais a nossa conexão e o amor que tem entre as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o Pirkei Avot está ensinando para a gente. Você não sabe como Deus ele vai recompensar cada uma das mitzvot. Por quê? Porque cada mitzvah ela tem 2 medidas de valor. Tem o valor pela grandeza da mitzvah, óbvio que uma mitzvah mais difícil, óbvio que uma mitzvah que precisa de mais preparação, que precisa de mais dinheiro para cumprir ela, óbvio que essa mitzvah ela tem um valor a mais. Mas, por outro lado, as mitzvot pequenas, o que elas demonstram? O nosso amor por Hashem. O quanto a gente está conectado, o nosso sentimento que a gente tem liberdade, e Deus tem liberdade de pedir coisas pequenas para a gente, e a gente faz por amor a Ele. Uau! Então, uma medida é o peso da mitzvah, e a outra medida é o amor que essa mitzvah demonstra. As mitzvot pequenas, elas demonstram o amor que a gente sente por Hashem. Isso a gente não sabe o que Deus vai dar mais valor, para o amor pela mitzvah ou pela grandeza da mitzvah. Então, na dúvida, faz as duas. Faz as duas com amor, faz as duas com alegria, porque a gente não sabe qual das duas medidas, aos olhos de Hashem, isso vai ser o mais importante. Então, Eikev Tishmeun, aquelas mitzvot do dia a dia, mitzvot pequenas, isso vai demonstrar o nosso amor pelo Criador do mundo. Olha que história linda. Teve uma vez uma criancinha com a roupa toda suja, com a roupa rasgada. Ela entra numa perfumaria, ela começa a olhar os produtos da perfumaria. De repente, ele pega um sabonete e ele dá para o dono da loja. Fala, olha, eu quero comprar esse sabonete. É um presente para minha mãe. Eu quero dar de presente para ela esse sabonete. Então, o dono da perfumaria vê aquele menino, coitado, pobre, com as roupas rasgadas. Tudo que ele tem para dar de presente é um sabonete. Ele fica com dó e ele fica pensando
será que eu embrulho mais alguma coisa junto? Mas não sei, será que ele vai se ofender ou ele vai gostar? Ele ficou na dúvida, ele parou para pensar e o menininho vê que ele não está embrulhando o sabonete, ele fala, moço, faltou alguma coisa? Por que você não está embrulhando meu sabonete? E o dono fala, ai, desculpa, é que eu estava lembrando, eu também já fui uma pessoa muito pobre quando era pequeno, e eu estava pensando se você não quer dar outra coisa para tua mãe. Não, não, eu quero isso mesmo. E ele começa a lembrar a infância dele pobre, o sonho que ele tinha de dar um presente para a mãe e ele não tinha condições. E o menininho, de novo, vê que o homem não está embrulhando o sabonete dele. Então, ele acha que o homem não confia que ele vai pagar, ele enfia a mão no bolso, né? Tira aquelas moedinhas, um monte de moedinhas quase sem valor. Uau! Quando o dono da perfumaria vê, aí corta o coração dele, aquelas moedinhas que aquele menino deve ter conseguido com muito esforço, e ele vira para o menininho e fala, olha, eu vou te contar, eu era muito, muito pobre, eu sempre quis dar um presente para minha mãe, mas, infelizmente, eu não tinha condições, eu não tinha nada, a gente às vezes não tinha nem comida em casa, e Baruch Hashem, hoje que eu já tenho dinheiro, eu consegui crescer na vida, infelizmente a minha mãe já faleceu, e eu nunca consegui dar um presente para ela. O menininho virou para ele e falou assim, moço, mas nem um sabonete você conseguiu dar para ela? Quando ele escutou isso, ele embrulhou o sabonete para o menino, e quando o menino foi embora, ele começou a chorar. E ele pensou, é verdade, por que eu nunca dei um sabonete para minha mãe? Por que eu não dei alguma coisa pequena? É verdade, eu não podia dar alguma coisa grande, mas aquele sabonete não seria só um sabonete. Ele vem junto com amor, ele vem junto com aquela mensagem, eu me importo com você, isso é o mais importante. Olha o que os nossos sábios ensinam. Um presente, mesmo que ele seja pequeno, se ele veio junto com um sorriso, é como se você tivesse dado todos os presentes do mundo para a pessoa. Mas se você deu para a pessoa uma Mercedes, mas você deu com cara feia, é como se você não deu nada para ela. Peraí, como assim? Uma Mercedes com cara feia não vale nada? Um sabonete com um sorriso é como se todos os presentes do mundo... O presente é para falar, olha como a palavra, já em português, o que é um presente? Você está presente na minha vida, você faz parte da minha vida, eu quero mostrar o quanto você é importante para mim, é uma declaração de amor, um presente mesmo pequeno, que ele vem com um sorriso, que ele vem Baruch Hashem com a emoção, é como se você tivesse dado tudo para a pessoa. Ao contrário, se você dá uma Mercedes para a pessoa, mas com cara feia, você mostrou que você não se importa com ela, que isso é uma coisa simbólica só, que você quer sair de alguma obrigação e você não se importa de verdade com a outra pessoa, por isso é considerado como se você não tivesse dado nada para essa pessoa. Então, Bezrat Hashem, vamos lembrar para a vida das coisas pequenas, do dia a dia, as mitzvot, que a gente pisa com o calcanhar, é verdade, não estou tirando, Deus me livre a importância daquela tefilá de Rosh Hashanah, da tefilá de Yom Kippur, mas elas não são mais importantes do que a tefilá de agora, a próxima tefilá que eu vou fazer no meu dia, essa é a tefilá mais importante da minha vida. Qual que é o momento mais importante da vida? Olha que incrível, teve uma vez, eu não sei a halahá, a verdade eu não sei a conclusão dessa pergunta, mas tem uma pergunta, uma pessoa estava na prisão, isso é uma história real, uma pessoa estava na prisão e deram para essa pessoa, depois de muita apelação, deram para a pessoa a oportunidade de sair da prisão um dia por ano. Qual que é o dia mais importante para a pessoa sair da prisão? Então, muita gente responde Yom Kippur, muita gente responde, talvez Sukkot, que tem muitas mitzvot, Rosh Hashanah, que dia que é o mais importante para sair da prisão? E a resposta, uma das respostas talvez é a primeira oportunidade que você puder fazer uma mitzvah, que você não pode fazer dentro da prisão, esse é o momento mais importante. Essa é a mitzvah mais importante, a que está na tua mão agora. Esse presente que a Hashem está dando para a gente da vida, cada segundo dá valor para o segundo. A gente, lo além, com essa pandemia,
tantas vidas se perdendo. Uma das lições que a gente tem que sair na mão é o valor de cada momento, o valor de cada mitzvah, para a gente aproveitar a nossa vida e não pisar com o calcanhar, não desprezar as mitzvot pequenas que a gente tem no dia a dia. Depois disso, a Parashá fala para a gente, Deus ele está chamando a atenção do povo judeu. Moshe Rabbeinu está preocupado que o povo judeu já teve um grande tropeço quando eles chegaram no primeiro ano do deserto. Eles já deveriam ter entrado na terra de Israel, eles tiveram medo, eles mandaram espiões para a terra, os espiões desmotivaram todo mundo, não dá para conquistar a terra, tem gigantes, tem fortalezas até o céu, muralhas intransponíveis, não dá para conquistar a terra de Israel. Assim voltaram 10 espiões falando mal da terra, o povo chorou, Deus falou, vocês não confiaram em mim, vocês choraram em vão, vocês não vão entrar na minha terra, só os filhos de vocês que vão entrar na minha terra. Moshe, já passaram quase 40 anos, ele está preocupado que esse fenômeno pode acontecer de novo. Agora que eles finalmente vão entrar de novo na terra, será que de novo vai vir aquela insegurança, vai vir aquele medo? Ele quer tranquilizar o povo judeu. Olha que incrível as palavras de Moshe Rabbeinu, que tomar bilvavecha. Se você pensar no teu coração, Rabi Magoim Aele Mimeni, uau, esses povos da terra, eles são mais numerosos do que a gente, eles são mais fortes militarmente, olha, gigantes. Ei, Leorisham, como que eu vou conseguir conquistar essa terra? É impossível. Se vocês pensarem isso, não tenham medo. Lotirá mehem, não tenha medo deles. Zahor tiskor et asher asa Hashem Elokecha leparó o lechol Mitzrayim. Lembra o que Deus fez para o faraó e para todo o Egito. Olha a lição que Moshe Rabbeinu está dando para a gente. Vamos tentar trazer isso para a vida. Todo mundo tem medo na vida, todo mundo tem suas preocupações. O que vai ser no futuro? Como que eu vou casar meus filhos? O que vai ser? Como eu vou pagar minhas contas? Vai comprar um apartamento? Como que eu vou conseguir pagar? E se eu perder meu emprego? E se der uma crise econômica? A gente vive com preocupações o tempo inteiro. Olha o que Moshe está falando. Toda vez que você estiver preocupado, que você estiver com medo, lembra o que Deus fez no Egito. Vamos lembrar o que era o Egito. O povo judeu estava 210 anos escravizado. Eles não têm perspectiva nenhuma de se salvar. Nunca um escravo tinha escapado do Egito. Qual é a chance do povo judeu sair do Egito? Zero. Não tem como sair do Egito, não tem como sair dessa situação. Bebês sendo atirados vivos no mar, matando crianças para usar como tijolo nas paredes. Olha que situação, eles estavam no meio do holocausto e nunca vai ter salvação disso, nunca um escravo saiu daqui. Não esquece, em qualquer situação de dificuldade, quando você não tem mais esperança, quando você acha que não tem mais nada para te salvar, lembra o que aconteceu no Egito. Lembra que Deus te tirou com mão forte, com braço estendido, os milagres que ele fez para te tirar do Egito. A gente fica desesperançoso, a gente infelizmente tem medo, porque a gente esquece que Deus está por trás de tudo. Deus ele cuida de cada detalhe, ele pode fazer um milagre que ele quiser. Então Moshe está falando para o povo, lembra os milagres que já aconteceram no passado, isso vai te dar tranquilidade, que aquele mesmo Deus que fez todos os milagres até agora, ele vai continuar fazendo os milagres e te salvando e te ajudando em todas as situações do cotidiano. Terceira lição aqui da nossa Parashá. A Parashá começa a falar sobre o man. Man, aquela comida milagrosa que caía do céu, que o povo judeu não conhecia. Uma comida que era chamada de comida dos anjos. Olha que incrível. Literalmente, imagina a gente viver por 40 anos comendo uma comida que literalmente cai do céu. Todo dia eles abrem a porta da tenda,
a quantidade que cada um precisa estar na porta dele. Uau, eles viveram 40 anos com um grande milagre aberto. Então, fala Moshe Rabbeinu, quando Moshe está falando sobre o man, existe uma linguagem aqui um pouco estranha. Moshe fala para o povo judeu, olha, vocês comeram o man durante esses 40 anos, sabem por que Deus mandou esse man para vocês? Para testar vocês. Era um teste humano, se vocês vão andar no caminho correto ou não. Espera aí, teste? Teste para mim é não ter comida. Teste para mim são as dificuldades. Que teste é esse? Imagina, todo dia de manhã toca a campainha do meu apartamento, eu abro, tem lá um mordomo vestido com luvas, vestido com um terno, trazendo um café da manhã, suco de laranja, leite, pãozinho, todo dia não precisa pagar nada, tá tudo pago. Isso é um teste? Quando a gente escuta a palavra teste, teste é dificuldade. Não teste são coisas boas na vida. Olha o que Moshe está ensinando para a gente. Existem, é verdade, dificuldades, eles são um teste. Se você vai ter emuná, se você vai continuar confiando em Deus, se você vai continuar sendo uma pessoa reta, mesmo está te faltando comida. E tem uma oportunidade aqui de você ganhar dinheiro de uma forma desonesta. Você vai resistir de fazer uma coisa errada ou você vai acabar, por causa das dificuldades, você vai acabar tropeçando. Então, é verdade, os testes da pobreza são testes difíceis, o teste de faltar, o teste de você não saber o que vai ser o futuro, isso é um teste difícil. Mas o man, ele é um outro tipo de teste. Fala Shlomo Amelech, o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, dos dois extremos, o extremo da pobreza e o extremo da riqueza. Se fosse para escolher um teste, escolhe a pobreza, porque o teste da riqueza é um teste muito maior. Tem até aquela famosa cena, né, do filme Violinista no Telhado, que fala, olha Deus, se o dinheiro for uma maldição, manda para mim essa maldição. Mas não é verdade, essa maldição, olha que incrível. Qual é o grande teste do dinheiro? Olha o que a Torá fala para a gente, que o povo judeu, quando a gente engordar, a gente vai dar coice em Deus. O teste da riqueza é a pessoa se afastar de Deus. Quando a pessoa tem tudo, quando a pessoa tem abundância na vida dela, ela acaba se afastando de Hashem. Quando uma pessoa está com dificuldades, quando a pessoa está faltando alguma coisa, ela derrama o coração dela para Hashem, ela pede, ela implora para Hashem, ela está conectada espiritualmente. Mas quando ela tem fartura, a primeira coisa que ela faz é se afastar de Hashem. Eu não preciso mais de Deus, eu já tenho tudo. Como está escrito, quando a gente escuta a palavra idolatria. O que é idolatria? A gente acreditar numa estátua de pedra, numa estátua de madeira, a gente se ajoelhar achando que aquela estátua vai fazer algum milagre. Isso na nossa cabeça é idolatria. Olha que os nossos sábios falam, existe um outro tipo de idolatria aqui na Parashá, a idolatria do Kori ve'ot semiadi. A idolatria, a minha força e a minha sabedoria trouxeram toda a minha riqueza. Olha que teste difícil, quando a pessoa tem sucesso na vida, a pessoa tem sucesso financeiro, a pessoa tem honra, o que ela começa a achar? Eu consegui, olha o que eu construí, olha o que eu fiz na minha vida. A pessoa tira Deus da história. Olha que incrível, quando a gente vai no hospital, praticamente todos os hospitais têm algum lugar de reza, algum centro ecumênico, uma pequena capela para a pessoa ir rezar. Mas no Play Center não tem, na Disney não tem lugar para rezar, porque na Disney ninguém precisa de Deus. No hospital, quando você está com alguém doente, quando Deus nos livre, está alguém numa cirurgia, um parente querido, alguém precisando de um milagre, uau, essa pessoa vai lembrar de Deus. Mas quem está na Disney, lá na montanha russa, ele não precisa de Deus, ele está bem, ele tem tudo o que ele precisa lá, ele esquece de Deus. A gente tem que, Bezrat Hashem, lembrar, o teste do man, a fartura também é um grande teste na vida. Deus quer ver
quando ele te mandar brahá, quando ele te mandar fartura, você vai lembrar dele da mesma maneira que você lembrou quando te faltava. Bezrat Hashem é uma frase que eu escutei da pandemia. A gente está rezando para Deus para terminar, para Deus mandar tudo que a gente precisa. Quando ele mandar, a gente vai lembrar que com a mesma intensidade a gente vai agradecer para ele todas as coisas que ele mandou, ou depois que ele mandar, a gente vai esquecer dele. Aquela famosa história do advogado que está indo lá para o tribunal, ele tem um caso dificílimo, que ele tem que chegar lá no tribunal, ele já sai meio atrasado de casa, quando ele chega lá no fórum, não tem nenhuma vaga, ele começa a ficar desesperado, falou, meu Deus, se eu atrasar, o juiz já vai me mandar embora. Então ele dá uma volta, falta 10 minutos para começar o julgamento e não tem nenhuma vaga, ele dá mais uma volta e mais uma volta, falta 5 minutos, ele está desesperado. O que ele faz? Ele abre o teto solar do carro dele e ele começa a falar com Hashem, fala, Deus, olha, é verdade, eu não tenho sido um bom filho para você, eu não estou cumprindo mitzvot, eu sei, Deus, eu assumo. Então vamos fazer um geschäft, vamos fazer um negócio, Deus. Se você me der uma vaga, só uma vaga, é só isso que eu quero. Deus, eu vou começar a colocar tefilim, eu vou comer kasher, eu vou guardar Shabbat, só me dá uma vaga, Deus. A hora que ele termina de falar, o carro da frente começa a sair para ele entrar na vaga, ele olha para Deus e fala, Deus, não precisa mais, já me virei sozinho. Olha o que é egolatria, a idolatria de si mesmo. A gente achar que eu faço as coisas, a minha sabedoria, o meu esforço trouxeram tudo que eu tenho na vida. Isso é uma mentira. Tudo que a gente tem é bondade de Hashem, é uma matanat hinam. A gente falou na paraxá passada, Vaet Hanan, quando Moshe rezou para Deus, ele rezou com uma linguagem de Tahanunim. Tahanun é uma súplica, mas vem da linguagem Hinam. Ele pede para Deus, Deus, não estou te pedindo nada pelos meus méritos, eu estou te pedindo matanat hinam, um presente de graça, porque eu sei que com todos os meus bons atos, eu não mereço nada da bondade que você me dá. Assim a gente tem que viver a vida Bezrat Hashem, sabendo que tudo é uma grande bondade, é uma grande misericórdia, não porque a gente merece, não porque a gente se esforçou, e sim porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e Bezrat Hashem, ele sempre vai dar tudo que a gente precisa. E só para a gente terminar, olha que incrível, Deus, a gente vai ler aqui nessa paraxá, a gente já leu na paraxá da semana passada, o primeiro trecho do Shema Israel, o primeiro parágrafo. Nessa paraxá aparece o segundo trecho, o segundo parágrafo, que a gente lê todos os dias no Shema Israel. Aqui também, Deus no Shema Israel, ele fala para a gente de uma maneira condicional. Se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês me escutarem, eu vou dar para vocês brachot, eu vou dar para vocês chuva, os campos de vocês vão crescer, vocês vão comer, vocês vão se saciar, vocês vão dar para os seus animais, vocês vão ter tudo de bom, mas toma cuidado para não se desviar e não seguir outros deuses. De novo, quando tem fartura, a gente começa a correr um grande risco de cair na idolatria. Qual idolatria? Corri veot semiadi. A minha força, a minha sabedoria me trouxeram toda a fortuna que eu tenho, toda a brahá que eu tenho, é graças a mim. Não é. A gente não tem mérito para nada. Tudo é uma grande bondade de Hashem. O que Deus fala para a gente? Eu vou fechar os céus. Se você não cumprir o que eu pedi, eu vou fechar os céus e a terra não vai produzir nada e você vai ser expulso da terra. Como aconteceu, estamos no meio de um exílio. Ah, mas Rav, tem gente morando em Eretz Israel, mas estamos no exílio. Eretz Israel ainda não é a Eretz Israel com toda a Kedushá. Jerusalém não é Jerusalém Abnuyá, não temos o nosso Beit HaMikdash, estamos no exílio. Deus avisou. Mas por que justamente as chuvas? Por que Deus falou, eu vou fechar os céus? Quando a gente esquece
que ele está no comando, ele lembra para a gente. As chuvas, se não chover, não tem o que fazer. Olha o que a gente está vendo, o que está acontecendo agora no Brasil. Não está chovendo, já estão falando racionamento, rodízio, vai faltar água, vai faltar energia elétrica. Uau! Hashem fecha o céu e a gente fica de joelhos, não tem o que fazer. Deus quer mostrar para a gente no Shema Israel. Se vocês acham que a Brahá veio por causa de vocês, eu vou mandar um lembrete para vocês. Eu vou fechar o céu e não tem o que fazer. Está escrito que a chave dos céus Deus nunca vai dar para os seres humanos. Por quê? Porque esse é o grande ensinamento. Está tudo na mão dele, tudo depende de Hashem. Se a gente tiver isso na cabeça, se a gente viver com humildade, se a gente viver com simplicidade, andando nos caminhos de Hashem, fala aqui na Parashá, tudo que Deus pede de vocês é que vocês amem Ele e que vocês temam a Deus. Peraí. Se Deus me pedir para colocar tefilim, eu posso colocar tefilim. Mas como Deus pode me pedir para amar Ele e para temer Ele? Como eu posso forçar um sentimento? Como se força o sentimento? Olha, gente, todo mundo amanhã acorda amando Deus, tá bom? Rabino, não tem como. Como que eu vou acordar amanhã amando Deus? Fala o Rambam, existe um caminho para amar Deus. Ninguém vai acordar amanhã amando Deus, mas tem um caminho que a gente pode percorrer para amar Deus. Começa a prestar atenção nos presentes que Ele dá, na perfeição do mundo. Começa a olhar a harmonia do mundo que Ele criou, as maravilhas, todas as brachot que Ele dá para a gente. Quanto mais você prestar atenção nas maravilhas de Hashem, você vai construindo o amor pelo Criador do mundo. A mesma coisa o temor. Olha o que aconteceu. Olha para a história do mundo. Olha o que aconteceu com os Rechaim. Cadê os egípcios? Cadê os babilônios? Cadê os romanos? Cadê os nazistas? Acabaram, estão no livro de história, estão no museu. E o povo judeu, Am Israel Rai. A gente está aqui. Lembra que a justiça no final, olha, tem momentos da história, Deus, cadê a justiça? A gente não está vendo. Mas no final das contas, olha para trás. Você vai ver a justiça de Deus sempre se cumpriu. Bezrat Hashem. Se a gente estiver sempre refletindo, olhando as coisas boas do mundo, a perfeição de Hashem, olhando o julgamento de Deus naqueles que se desviam do caminho, a gente vai amar Deus, a gente vai temer Hashem e Bezrat Hashem, vamos andar sempre nos caminhos dele. Shabbat Shalom.